que papéis esses militares, porque eles são militares de alta patente, que já exerciam cargos anteriormente, né? O que eles faziam no verão passado, Jorge? Nos governos Temer e militar, Temer militares, Temer e Bolsonaro, ato falho, nos governos Temer e Bolsonaro, os militares não se restringiram à função típica dos militares, né? Mas os militares assumiram uma série de cargos. E no caso, por exemplo, do general Amaro, isso é uma reportagem na Piauí, né, da Ana Clara Costa, interessante, em que ela mostra que o general Amaro era muito próximo da Dilma, que chegou a se considerar uma figura, digamos, de relação pessoal com ela, um amigo, mas foi alguém que, digamos, se moveu muito bem politicamente no governo Bolsonaro, né? Foi cotado até para comandar o Exército, acabou num posto muito bem remunerado na Caixa Econômica Federal, como indicação política do governo Bolsonaro, né? Então, dizendo isso, apontando isso, ele é um sintoma de que a enorme maioria da alta patente das Forças Armadas, das três forças, isso inclui o Exército, que a gente está falando mais diretamente, né, aderiu fortemente ao governo Bolsonaro como um projeto de poder que muitas vezes foi pensado, e isso é o que nos faz ter preocupação com a nossa democracia, um governo no qual, distintamente, o discurso oficial né? Não, eles não estão lá como militares. Eles estão lá como indivíduos capacitados para exercer grandes cargos da República. Entretanto, por mais que a retórica oficial fosse essa das Forças Armadas, de fato, todos eles se colocavam nas redes sociais, na mídia, nos seus discursos públicos como militares, né? Isso é muito complicado quando você tem alguém que não é alguém que foi general e está ministro, mas alguém que é um ministro-general, né? Porque generais comandam tropas, né? Generais comandam instrumentos que podem colocar em risco a lógica, enfim, da democracia, a lógica de resolução pacífica dos conflitos políticos, né? Enfim, então... Pois é. Não, pode concluir, desculpa, fala. Nada, eu estava concluindo mesmo. Então, eu acho que esses militares, mesmo aqueles que foram anteriormente próximos do PT, como o general Amaro, deixam claro o quão hegemônico era o Bolsonaro e o bolsonarismo na alta patente das Forças Armadas. Agora, Jorge, eu estava conversando com uma fonte que me falou, Miriam, tem generais que são do bem, democráticos, e tem generais que não são. E aí, essa fonte me falou bem do comandante atual do Exército, que é o general Tomás Paiva, que ele tem se posicionado assim, em prol de uma luta pela democracia, com falas democráticas. Então, ele tem vindo a público e fazendo essa sinalização que, de uma certa maneira, ele é o maestro ali da orquestra, né? O que ele diz repercute também lá dentro da caserna, né, Jorge? Eu acho que tem um ponto que às vezes a gente esquece, né, quando a gente está tratando, e eu acho que a cobertura da mídia muitas vezes não deixa isso de lado, que é a ideia de que toda instituição tem conflito interno. Tem conflito interno com o poder, assim. Instituições públicas e privadas. Tem divergência, tem facções, tem setores que divergem dos outros, nem que seja para disputar cargos de poder, né? Certamente tem militares que ficam insatisfeitos com a escolha do general Tomás. Não apenas porque eles não são democratas, mas porque eles vislumbravam que ou eles mesmos ou figuras mais próximas estariam nesse posto. Então esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, acho que essa fonte colocou, casa muito com as manifestações públicas do Exército, é que é muito preocupante quando você tem uma cisão no Exército entre respeitar resultados eleitorais ou respeitar a Constituição e não respeitá-los. Porque essa disputa já é um mau sintoma, é um mau sinal, né? É claro que quando eu falo que os generais aderiram, digamos, hegemonicamente ao governo Bolsonaro, a maioria deles fez esse movimento, não quer dizer que todos os generais são bolsonaristas, não quer dizer que todos os generais são antidemocratas, não quer dizer que todos os generais defendem um golpe, não quer dizer que todos os generais gostam do Bolsonaro. Quer dizer que venceu uma narrativa interna e uma perspectiva interna que era importante que o Exército se colocasse à hora do Bolsonaro, mesmo quando o Bolsonaro demitiu o comandante do Exército, né? Que foi algo, quando ele demitiu o general Puyol, que foi algo muito complicado para a política interna do Exército. O Exército seguiu no seu ponto,
O Exército não puniu o Pazuello quando ele claramente feriu as instituições militares, as indicações legais de como os militares têm que se comportar e agir politicamente. Agora, e a sua fonte é interessante, esse olhar é sempre muito difícil, porque, institucionalmente, os militares não podem fazer política partidária, né? Eles têm uma função de Estado, eles não têm uma função de fazer disputa política, de fazer intervenção eleitoral, de fazer política partidária. Tudo isso é punido legalmente e é cabível de punição aos militares. Então, é difícil ler, né, com a posição clara de cada um dos militares, porque eles não podem expor a posição partidária deles. Entretanto, por mais que isso institucionalmente seja assim, eles dão sinais, né? E fica claro que tem disputas internas, que a própria escolha do general Tomás como comandante passou por uma disputa interna, que o próprio Rio de Janeiro deixa claras essas disputas internas, e que o Lula, como político habilidoso, ele está atuando não apenas na cena política geral para, digamos, restringir o papel dos militares, porque ele sabe que um exército que interfira explicitamente na política, à luz do dia na política, vai ser algo que tende a ser um adversário político, que tende a limitar o seu poder, mas também está atuando nessa disputa interna ao Exército. Como eu falei, existe em toda instituição, mas que não possa assumir feições que assume em outras instituições. Num partido político, dois políticos podem explicitamente entrar em conflito. O Exército segue uma perspectiva da unicidade e da hierarquia, né? Isso não pode se colocar. Entretanto, o Lula, ao fazer as escolhas, ao nomear o general Amaro para o GSI, ao nomear o general Tomás para o corpo do Exército, ele está fazendo essa política interna, tentando mexer as peças e tentando configurar internamente a política do Exército, que inegavelmente existe, não é isso? De modo que ela produza resultados melhores para ele e case melhor com o seu governo.